A Agrimax, em parceria com produtores rurais, realizou um importante encontro para discutir as estratégias e soluções, considerando os danos econômicos e ambientais causados pelas queimadas. O evento reuniu especialistas e produtores de diversas regiões, proporcionando um espaço de diálogo sobre os desafios enfrentados no campo. Durante as discussões foram levantadas pautas, incluindo as preocupações com os impactos das queimadas no solo, as crescentes ameaças dos incêndios criminosos, debates sobre as multas impostas aos produtores e a preparação dos agricultores para as novas legislações ambientais. Muitas das vezes a gente perdia mais tempo explicando caso a caso para o produtor do que fazer um bate-papo desse, uma mesa redonda, onde traz vários professores, doutores na área. Aqui nós tivemos doutores na área de parte orgânica, vamos dizer assim, toda a parte voltada a nematóide, que é um problema futuro aí pós-fogo, que ocasiona muito e traz um grande dano para o produtor. Nós tivemos aqui doutor em parte de especialidade de fertilidade, tivemos doutor na área de direitos. Tive vários questionamentos aqui do produtor, e aí, o que eu faço? Eu abro o boletim, não abro? Foi bem esclarecedor. Então essa iniciativa foi bem válida, a gente teve uma base montada para que outros olhem essa tomada de decisão e possa ajudar também. As queimadas que se intensificam neste período do ano trazem consequências devastadoras, tanto para o meio ambiente quanto para a economia. Um dos principais efeitos que ocorre no solo é a degradação severa devido à alta temperatura e à perda de nutrientes essenciais. Espero que não tenha queimadas, né? Mas se a queimada vier, existem consequências para o produtor. Aquela palhada que tem no solo é uma proteção do solo do produtor. Aquilo lá faz com que a temperatura do solo diminua, não se aqueça muito, diminua a parte de vida, faz com que tenha menos evapotranspiração, menos lixiviação de elementos. Você acaba ganhando bastante aquela palhada que tem, por isso do plantio direto ser a solução do produtor. Agora, quando queimou aquela palhada, o que acontece com o solo? Diminui o enxofre superficial, então ele tem que repor mais enxofre. Aquela palhada é rica em potássio, e o potássio é lavado pela chuva. O produtor vai ter que fazer reposições de potássio, porque esse potássio queimou. Se ele fez um calcário, que é um carbonato de cálcio, vai queimar, vai transformar em óxido, ele vai precisar repor mais calcário nessa área também como corretivo, porque o óxido é só nutrição. Então tem benefício daquela palhada que o produtor vai perder e ele vai ter que começar a repor, partir para poder fazer um novo plantio direto no próximo ano. O uso de áreas que passaram por queimadas exige investimentos maiores em recuperação, seja com insumos para fertilizantes do solo ou técnicas de manejo sustentável, acarretando um aumento nos custos de produção. Hora máquina, óleo diesel, atraso no plantio, perde fertilidade no solo. Se for um ano com pouca chuva, a perda de produtividade vai ser muito maior. Se for bom de chuva, ela vai ser um pouco menor, mas vai ter esse prejuízo. Perdemos palhada que o produtor hoje vem trabalhando para fazer, para melhorar a fertilidade do solo, a biologia do solo. Então agora isso se foi tudo, né? Vai ser um trabalho que vai começar agora e vamos decorrer 3, 4 anos para tentar fazer isso de novo. Então o prejuízo não é só na safra de 2004, 2025. Isso vai aí 3, 4 anos para frente, nós tentando recuperar isso e amenizar esse prejuízo. Dentre os assuntos destacados foram abordados os métodos jurídicos a quais os produtores podem recorrer para proteger e buscar reparações pelos danos causados e as questões das multas que os produtores acabam enfrentando, mesmo quando as queimadas são acidentais ou provocadas por causas externas. Várias medidas judiciais, inclusive pode entrar com ação de indenização por responsabilidade civil, por exemplo, se essa queimada surgiu com a queda de um fio de alta tensão da prestadora de serviço. O produtor pode entrar com ação pleiteando uma indenização, não só pelos danos materiais emergentes, que é aquele prejuízo que ele teve no momento, mas também os lucros cessantes, que é aquilo que ele deixou de ganhar em razão dessa queimada. Por quê? A queimada devasta o solo, diminui a produtividade
fertilidade do solo. Então, o produtor, com a média de produção que ele teve nos últimos 5 anos, ele pode solicitar essa indenização por lucros cessantes, pode pedir até indenização por danos morais. Já vimos casos na Justiça, recente julgados de 2024, garantindo indenização por dano moral. O que a gente orienta o produtor? Vivemos numa época de seca, de junho, então assim é um período de queimadas natural. O que eu sugiro ao produtor? Sempre ter uma assessoria jurídica, sempre ter uma assessoria ambiental, quando for fazer qualquer tipo de infraestrutura na sua propriedade rural, tenha um respaldo legal e tenha também seguro. Seguro é muito importante, tanto pela lavoura, quanto para danos próprios na propriedade. Então, essas medidas financeiras, com certeza, vai aliviar o produtor neste primeiro momento. Independente dele ter medo ou não, ele, porventura, pode ser alvo de alguma notificação ambiental. Mas isso não significa o fim do mundo. Na verdade, é o início de um processo administrativo de investigação. Não quer dizer que, ao final, ele será responsabilizado. O próprio Estado sabe que o agronegócio é o carro forte de Goiás. Então, o próprio agente estatal sabe que o produtor não quer devastar a sua terra com a queimada. Durante o encontro, foram apresentados dados comparativos que mostraram a situação das propriedades antes e depois das queimadas. Os resultados que a gente mostrou aqui hoje foi dados em cima da área do próprio produtor. Por quê? Ele teve várias situações. Ele teve situações que queimou, tinha passado o rolo-faca e queimou, perdeu a palhada. Ele teve situações onde ele passou niveladora e o fogo veio na sequência, queimou muito pouco, por si próprio ele apagou, porque queira ou não tinha um pouco de terra misturada nessa palha, que eu creio que para essa situação dele foi a mais benéfica, porque pelo menos ele agregou essa palha no solo e deixou de perder pelo fogo e automaticamente depois ela vai deteriorar e vai se tornar uma matéria orgânica no futuro. E teve áreas que ele queimou e passou nivelador. Com a área que queimou e não passou no nivelador, praticamente os resultados foram bem parecidos. Então a gente vê aquela necessidade, tipo assim, eu tenho que passar o nivelador após o fogo, aí é caso a caso. Na situação dele especificamente não era o momento, mas ele tem a área um pouco com declive, então a gente chegou na conclusão que seria interessante passar o nivelador. A reunião promovida pela Agrimax foi um passo importante para unir forças de produtores e especialistas, buscando soluções viáveis em combater as consequências das queimadas. Essas soluções precisam ser adotadas de forma multidisciplinar, com vários segmentos da técnicos, juntar produtores, sociedade civil e também sociedades políticos também. Então é um problema aparentemente simples, porém a resolução é extremamente complexa e traz alguns problemas graves para a agricultura e para a sociedade dentro das cidades. Então é algo muito relevante e que as tomadas de decisões precisam ter ações dentro da sociedade como um todo.